Olá, boa noite. Seja bem-vindo à nossa primeira teleaula do semestre. É um prazer estar com vocês, fazendo essa abertura de semestre. Eu sou a professora Amanda Bosa Gonçalves. Estarei com vocês nessas 4 semanas, conversando sobre os fundamentos das políticas sociais e políticas sociais. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, espero que gostem do conteúdo preparado para a aula de hoje, espero que estejam animados para esse semestre que está começando. Mais uma escadinha, né, que vocês sobem nesse curso, nessa graduação de serviço social. Cada vez mais que os semestres vão passando, vocês vão tendo contato com disciplinas que são mais específicas da área. E quando a gente fala em política social, estamos falando de algo que é muito próximo do trabalho do assistente social, é o maior campo de trabalho do assistente social. Então, de fato, nós, assistentes sociais, devemos dominar o assunto relacionado às políticas sociais. Ah, mas eu preciso saber tudo sobre política social, sobre todas as políticas sociais. Não tem como você saber de tudo, de todas as políticas sociais, mas entender os fundamentos dela, entender esse processo histórico. E também você vai acabar, provavelmente, se especializando em uma ou outra área, porque vai ser provavelmente alguma área do seu trabalho. Então, se você for trabalhar na política de assistência social, você vai com certeza dominar o assunto. Se você for trabalhar na área da educação, saúde, entre outras áreas, você também vai se aproximar muito mais desses temas. A proposta dessa disciplina é falarmos hoje nessa teleaula e depois nas demais teleaulas, falar desse fundamento das políticas sociais, o seu resgate histórico, falar um pouquinho sobre o conceito de política social, a origem dessas políticas sociais no país e um pouco do contexto mundial. Para nas outras teleaulas nós irmos seguindo este contexto histórico até conversarmos um pouco mais sobre essas políticas sociais na contemporaneidade. Vocês terão também no curso uma outra disciplina que vai conversar sobre especificidades de algumas políticas sociais, tá? Então aqui falamos de aspectos mais gerais, de fundamentos dessas políticas, que tem muita relação inclusive com os próprios fundamentos do serviço social, épocas muito parecidas. Então, acaba tendo uma relação, sim, com o surgimento do serviço social, para quem já estudou a disciplina de fundamentos. E espero que vocês, de fato, se apropriem desse conteúdo que vai ser trazido aqui, tá bom? Como vocês sabem, já sabem muito bem, as teleaulas são uma das partes somente dessa disciplina como um todo, nós temos outras atividades. As teleaulas têm um conteúdo, a aula-atividade tem outro conteúdo, o fórum avaliativo tem outro conteúdo, bem como as avaliações e textos complementares, além do texto da disciplina que vocês precisam ler. Muitos dos assuntos que eu vou tratar aqui hoje são complementados no livro da disciplina, tá? Então, acesse a biblioteca digital, verifique o seu livro, da forma como você achar melhor ler, né? Físico ou digital. Mas você precisa complementar o seu aprendizado, o conteúdo que nós estamos tratando aqui nessa teleaula, que vamos tratar com o livro texto da disciplina, bem como com as outras atividades. E por falar em outras atividades, nós temos o fórum avaliativo dessa disciplina, o ciclo 1 desse fórum já está aberto para vocês, foi aberto hoje, tá? Então, qual que é a proposta desse fórum? Que vocês leiam a seção 4 da unidade 1 do livro, acho que é a unidade 1, é isso mesmo. Seção 4 da unidade 1, que vai fazer um resgate dos pontos marcantes dessa história da política social. Então tem lá a seção toda, vocês precisam ler, não é uma seção muito longa, vocês precisam ler essa seção. E no texto vocês vão perceber que, de fato, alguns pontos marcantes da história são elencados lá. Eu deixei até um exemplo no fórum para vocês, que eu vou tratar aqui na aula também, como, por exemplo, a Lei Eloy Chaves da década de 1920. É uma lei marcante para a história das políticas sociais. E qual que é a proposta do fórum? Leu toda a sessão? Gostou de algum ponto que você gostaria ter interesse em se aprofundar algo mais, né? De se aprofundar mais nesse ponto?
Você vai escolher, então, selecionar um desses pontos marcantes da história, vai fazer algumas pesquisas extras, entra na internet, dá uma pesquisada, aprender um pouco mais sobre isso, vai até o fórum e com as suas palavras, você vai explicar este ponto que você escolheu, você vai citá-lo e explicar um pouco mais sobre ele. Uma síntese, não precisa ser uma dissertação, um TCC. Uma síntese desse ponto que venha agregar algo a mais do que já está no livro. Obviamente, não serão aceitos plágios. Se você pegar o trecho do livro, copiar e jogar lá, você não vai ter nota, você vai ficar com 0. Também não pode ser feito somente uma citação direta, joga lá aspas e joga só a citação. Não, você precisa construir uma síntese com as suas palavras. Pode colocar uma citação ou outra? Pode, mas desde que o texto tenha também, contemple ali a sua pesquisa, aquilo que você identificou. A proposta é que a gente possa disseminar conhecimento para todos os colegas, um bom conhecimento, um bom conteúdo, né? Aquilo que você é fruto da sua pesquisa, fruto do que você leu a mais, fruto daquilo que você buscou, tá? E de fato é um assunto muito inerente ao serviço social. Então espero que você goste dessa proposta do Fórum, ciclo 1, tá bom? Fórum avaliativo. Bom, então vamos para o quadro, começar a falar um pouco deste conteúdo dessa teleaula. Hoje vamos falar sobre a origem das políticas sociais, mas antes de tratar diretamente da origem dessas políticas sociais, é importante esclarecermos aqui mesmo que brevemente o conceito de política. Já pararam para pensar sobre isso? O que é política? Então, a política define-se como política, a ciência de governar um povo. Até aí tudo bem, parece um tanto quanto óbvio, né? Política, a ciência de governar um povo formando em Estado. Em um Estado democrático, essa governabilidade é exercida pelo poder público. Então, até aí também tudo bem. Estamos em um Estado democrático? Sim. A governabilidade é exercida pelo poder público? Ok para a gente também. Por meio de representantes dirigidos ao poder. Também é muito tranquilo para a gente isso. De forma direta ou indireta, mas com participação do povo. Então é um conceito simples nesse caso, que é muito próximo do nosso cotidiano. Sabemos dessa ciência de governar o povo, sabemos do Estado democrático, sabemos do poder público e também da participação do povo, principalmente aí por meio das eleições, na escolha desses representantes. Então, começamos a falar de política. A etimologia da palavra política tem a ver, depois vocês vão ver isso num vídeo também, mas tem relação com a polis. Em grego, das cidades-estado, que vocês vão ver um pouco mais no vídeo a seguir. O Aristóteles e o Platão também já falavam do termo política, relacionando as funções do Estado. As nossas cidades são uma malha política. A água que bebemos, o ar que respiramos, a segurança de nossas ruas, a dignidade de nossos pobres, a saúde de nossos velhos, a educação de nossos jovens e a esperança para nossos grupos minoritários, tudo está em estreita ligação com as decisões políticas tomadas na prefeitura, tomadas na capital do estado ou até mesmo no Distrito Federal. Então, essa citação vem mostrar para a gente o quanto essas decisões estão atreladas ao nosso cotidiano, à sociedade como um todo, a educação, a segurança, a assistência social, a previdência, a juventude, a infância, enfim. Até mesmo citamos aqui a questão do meio ambiente. Então, a política vem passar por tudo isso. Sabe que o Maquiavel foi um dos protagonistas do olhar para a política como uma ciência.
E também devemos olhá-la dessa forma. Parece ser um conceito bem próximo e até simples, porque isso a gente tem discutido muito. As pessoas falam mais agora sobre política, até mesmo com as redes sociais, com o acesso mais fácil à comunicação, aos meios de informação. Isso também é interessante, né? Pode ser que algumas notícias sejam falsas, pode ser que algumas discussões pairem a superficialidade, entretanto, as pessoas falam mais sobre isso. Quem dera se todos nós pudéssemos e tivéssemos tempo de ir a fundo a cada notícia informada, ir a fundo a cada debate importante que está por vir. Muitas vezes a gente acaba não conseguindo acompanhar tudo, não conseguimos ter ideia de tudo aquilo que está sendo discutido, que está sendo tratado no Congresso, ou até mesmo no Estado ou no município, até mesmo porque temos outras demandas cotidianas a cumprir. Mas a participação nessa política, a participação da população é sempre muito importante. Garante que a população acesse de fato uma política de qualidade, ou pelo menos que busquem cada vez mais garantir essa política de qualidade, né? Bom, lá no livro-texto de vocês tem um trechinho de uma citação que diz que a política é a ciência da boa governança de um povo. A política é a ciência da boa governança de um povo. Hoje podemos avaliar, não só hoje, mas nesses anos que passaram, podemos avaliar a política como a ciência da boa governança de um povo? 100% com certeza não, né? Cada um tem a sua opinião. Aliás, eu não estou aqui para falar para você o que é bom, principalmente partidariamente ou não. Estamos aqui para conversar sobre fundamentos de políticas sociais e conceitos de política. Espero que cada um, com isso, possa se sentir mais animado para buscar mais informações daquilo que, de repente, tem mais apreço, que se identifica mais, tá bom? Bom, falamos também do Estado democrático, poder público, que a política estabelece esses princípios que são indispensáveis para a realização de um governo. Então, quando um candidato se coloca à disposição para as eleições, para representar o povo, tanto no Estado, município, governo federal, ele já traz com ele alguns princípios para se fazer essa gestão, para a realização de um governo. Quando nós lemos um plano de governo, nós já podemos ver impresso ali alguns princípios para a realização desse governo. Então, aliás, isso também é muito importante, que as pessoas possam buscar mais informações acerca das propostas. Passamos recentemente, por uma eleição, então buscar informações acerca dessas propostas, desses candidatos, aqueles que se colocam à disposição para representar o povo, para fazer essa boa governança. Conceito simples, próximo do nosso dia a dia, mas é importante dizer. Então, se estamos falando de política social, vamos começar falando dessa política, do conceito de política. E agora eu convido vocês a assistir um vídeo que vai aprofundar um pouco mais esse conceito. Vamos lá? O que é política? A política está presente em tudo e em todos os lugares. Aristóteles falou que o homem é um animal político. Ele queria dizer que os seres humanos não nasceram para viver isolados, mas sim em grupos. E é da convivência uns com os outros que nasce a política. A palavra vem do grego e, na sua origem, fazia referência a tudo que dizia respeito à cidade. A criação das cidades e o fato das pessoas começarem a viver mais próximas umas das outras foi uma grande revolução para a humanidade. E a questão de como se comportar em um espaço público se tornou cada vez mais importante. Foi ainda com os gregos, no próprio pensamento de Aristóteles, que o termo política começou a adquirir o sentido de arte do governo, ou seja, como as questões da cidade, do espaço público, deveriam ser tratadas. Nos nossos dias, quando ouvimos a palavra política, pensamos quase que imediatamente no Estado ou em assuntos relacionados ao Estado.
Podemos dizer, de uma forma geral, que a política abrange 3 grandes temas: a forma de resolução de conflitos, o procedimento para a tomada de decisões coletivas e o poder. Uma forma de resolver conflitos é o uso da força. Vence o mais forte e a questão fica resolvida. Essa é a realidade no mundo animal, por exemplo. Infelizmente, ainda é, em alguns casos, uma realidade entre os homens. Contudo, é possível buscar caminhos pacíficos para resolver as controvérsias. Isso é política. Alguém pode perguntar, mas por que os mais fortes concordaram com isso no passado, já que estavam abrindo mão de seu poder? Porque os mais fortes tinham que estar sempre prontos a comprovar sua força, e isso era desgastante. Com o tempo, sempre aparecia alguém mais forte. Esse foi um dos motivos para que os homens buscassem respostas diferentes para seus problemas de convivência. Os conflitos então passaram a ser superados com decisões tomadas pelo grupo de alguma forma. Decisões por unanimidade, por exemplo, em que todos os membros de um grupo tinham que estar de acordo, foram comuns em muitos povos. Também houve a prática de consultar forças sobrenaturais, como os oráculos e os deuses. Mas a unanimidade é algo difícil de alcançar, mesmo em grupos pequenos. E nem sempre os oráculos e os deuses respondiam às questões de forma clara e direta. A necessidade de tomar decisões se impunha e foram surgindo outros métodos, como a tomada de decisões com base na maioria. As formas pelas quais os grupos se organizam para tomar as decisões que vão afetar a todos é um dos objetos de atenção da política. Com o passar dos séculos, os grupos foram ficando maiores. Tornaram-se povos, impérios, nações. Era preciso que existissem pessoas tomando decisões em tempo integral, uma vez que era inviável manter o grupo inteiro reunido o tempo todo. Quem seriam essas pessoas e como elas seriam escolhidas? Enfim, quem teria o direito de exercer o poder sobre os outros? Esse é o terceiro grande tema da política. Como vimos, política está diretamente relacionada à convivência, o viver juntos. Como resolvemos os conflitos e as diferenças de opinião? Como lidamos com a necessidade de tomar decisões para o grupo e quais os métodos que usamos para tanto? Como são escolhidas as pessoas que vão tomar as decisões e quem são elas? As respostas a essas perguntas variam de sociedade para sociedade e também mudam com o passar do tempo. O conjunto dessas respostas, ou seja, o modo como uma sociedade se organiza politicamente, é que vai definir a história, o presente e o futuro dos povos. Até a próxima! Gostaram do vídeo? Então, o vídeo veio fechar essa primeira parte introdutória que trazia o conceito de política. E ele trouxe algumas informações importantes para a gente pensar, como, por exemplo, a questão da convivência, do quanto a política é importante para a tomada de decisão, a participação, que está presente em tudo e em todos os lugares. Falou daqueles 3 pontos relacionados à política: resolução de conflitos, tomada de decisões e o poder. Enfim, fechamos essa primeira parte, tá? Vocês podem, no livro texto também tem uma parte que fala sobre política, vocês podem buscar mais informações também sobre o assunto e, na medida do possível, também posso tentar ir respondendo alguns questionamentos, beleza? Pessoal, eu me apresentei no começo da aula, eu falei meu nome, eu fui assim, eu não lembro, agora que durante o vídeo me veio isso em mente, então se eu não me apresentei, me desculpe. Eu sou a professora Amanda Bosa Gonçalves, tá? Estarei com vocês, como disse, nessas teleaulas. E não sei se todos me conhecem, né? Eu costumo dar aulas nas disciplinas que ficam mais para os semestres finais, 6º, 7º, 8º. Vamos voltar ao quadro. Bom, falamos de política, então vamos continuar o assunto agora falando da política social. O que é política social? A Potiara Pereira diz o seguinte, que compreender a política social
não é uma tarefa fácil, ou seja, ela já desanimou a gente no começo da aula, né? Não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível, pois é um processo complexo e multideterminado. Por que nós colocamos essa citação já no início da aula? Claro que foi de propósito, para a gente não simplificar totalmente o conceito de política social, porque de fato ele é multideterminado, tá? E vocês vão ver isso já nesses próximos slides aqui tratados. Além disso, o Vicente de Paula Faleiros diz o seguinte: são vistas como mecanismos de manutenção da força de trabalho. Olha só, já temos um primeiro ponto dessa multideterminação. Então, são vistas como mecanismos da manutenção da força de trabalho em alguns momentos. Em outros, como conquistas dos trabalhadores. Mais um ponto dessa multideterminação. Ou como doação das elites dominantes e ainda como instrumento de garantia do aumento da riqueza ou dos direitos do cidadão. Veja, isso não é multideterminado? Temos aqui vistas dessa política social sobre vários ângulos. Portanto, é de fato um processo multideterminado. A política social é produto histórico, ela é produto histórico e multideterminado. Tanto a política como a política social, elas representam essa atuação do poder público, certo? Tranquilo quanto a isso, né? São próprias das economias capitalistas. Então, quando eu falar em política social, historicamente eu já devo entender que são próprias das economias capitalistas. Elas são também mediadoras das necessidades de valorização e acumulação do capital e conservação da força de trabalho. Então, mediadoras dessa valorização e acumulação do capital, ok? Certo? E conservação da força de trabalho. Bom, continuando aqui. As políticas sociais não são decorrência natural do Estado burguês, mas decorrem da capacidade de mobilização e organização da classe operária e do conjunto dos trabalhadores, a que, por vezes, o Estado responde com antecipações estratégicas. Bom, então temos aqui um outro ponto importante a ressaltar. A relação intrínseca do surgimento das políticas sociais com a organização dos trabalhadores, com os movimentos sociais. Além disso, podemos dizer também da linha de ação coletiva que concretiza direitos sociais declarados e garantidos em lei. Então, a política social vem concretizar alguns direitos declarados e que já são garantidos em lei. Por exemplo, a Constituição Federal de 1988. Não temos vários direitos garantidos lá? As políticas sociais vêm concretizar isso, tá? O direito que as fundamenta é um direito coletivo e não individual, concordam? São de competência do Estado como respostas às demandas da sociedade. Então, as políticas sociais, elas podem ser vistas, por isso a gente diz que ela é multideterminada, por alguns ângulos. Uma autora chamada, com o sobrenome Bering, que vocês com certeza já devem ter ouvido falar, mas durante essa disciplina vão ouvir falar bastante, tem um livro que ao final eu vou indicar para vocês, que fala dos fundamentos das políticas sociais, dessa história. Ela fala dos ângulos das políticas sociais. Isso está lá no livro-texto de vocês também. O ângulo econômico, em relação à elevação dos níveis de demanda de consumo. O ângulo político, os mecanismos de cooptação e legitimação da ordem capitalista.
alguns exemplos. Então, a política social traz essas pautas constantes de luta por serem necessidades do nosso cotidiano. Concordam com isso? Ela traz à baila essas pautas constantes de necessidades da própria população. Ela é multideterminada, tem relação com a garantia de direitos, tem relação com os movimentos sociais, com a manutenção do próprio sistema, por isso complexa. Tá certo? Então não devemos olhar somente por um ângulo as políticas sociais, buscar olhar esse todo, na medida do possível. Ok? Então falamos até aqui de política, conceito de política, e começamos a falar sobre políticas sociais. Voltamos ao quadro. O que é política social? É o processo e resultado das relações complexas que se estabelecem entre Estado e sociedade civil no âmbito dos conflitos e luta de classes, que envolve o processo de produção e reprodução do próprio capitalismo. Tá bom? Então, são necessárias, as políticas sociais, elas são necessárias para, até mesmo para a sobrevivência de algumas pessoas. Concordam comigo? Não são necessárias. Minha letra fica bem feia nesse quadro, né? Para a sobrevivência de algumas pessoas. Por exemplo, quando a gente fala de programas de transferência de renda, o mais famoso, né, de todos eles é o programa Bolsa Família, que é um programa de esfera federal, vinculado a algumas políticas sociais, prioritariamente a política de assistência social, mas é um programa que conversa com outras políticas, como educação e saúde, por exemplo. Até o próprio programa, ele é medido por meio de alguns indicadores de avaliação de execução municipal, estadual, e nesses indicadores são medidos alguns resultados dessas três políticas: educação, saúde e assistência social, além da gestão do próprio programa. Então, quando a gente fala de um programa de transferência de renda tão conhecido como esse, tão grande como esse, que atinge todo o país, estamos falando aí da necessidade de sobrevivência de algumas pessoas. Pessoas que estão em um grande nível de desproteção social. A política está muito atrelada, a política social está muito atrelada a isso também, tá? Ok, até aqui? Vamos continuar no quadro? A política social tem se apresentado como uma política fundamental para o bem-estar dos cidadãos, além de se constituir em objeto de reivindicação dos mais diferentes movimentos sociais e sindicais. Então, mais uma vez, ressaltamos aqui essa relação com os movimentos sociais. É de fato fundamental para o bem-estar dos cidadãos. Pensem em uma política de saúde de qualidade, pensem em uma escola de qualidade, em uma assistência social que oferta serviços de qualidade, previdência, enfim. É uma política própria das sociedades capitalistas, como eu disse, tem uma relação intrínseca com o próprio sistema capitalista, contemporâneas de ação e controle sobre as necessidades não satisfeitas pelo modo capitalista de produção. Tá? Quando o Estado busca suas realizações, o atendimento a necessidades básicas, como, por exemplo, saúde, assistência, como eu citei agora há pouco. Então, ele busca, em suas realizações, o atendimento a essas necessidades não satisfeitas. E ele acaba transferindo, direto ou indiretamente, bens e recursos para essa garantia para os mais vulneráveis. Tá? Continuando, é uma política de mediação entre a valorização e acumulação do capital e as necessidades de manutenção da força de trabalho disponível para o mesmo. Então, quando a gente fala que ela é multideterminada, que ela tem essas facetas, de fato tem.
Ela faz essa mediação entre valorização, acumulação do capital, necessidade de manutenção da força de trabalho e também garantia de direitos e tudo mais. A política social é uma gestão estatal da força de trabalho e do preço da força de trabalho. Sabemos que política social e políticas públicas até podem parecer conceitos, podem parecer que sejam sinônimos, mas não são iguais. Quando eu falo em política pública, eu estou falando de uma coisa, e política social é algo muito parecido, mas não se trata exatamente da mesma coisa. Anotem aí. Aliás, isso também está no livro-texto de vocês. Política social é um componente, estou fazendo com quase ditado para vocês. Política social é um componente que vem compor esse conjunto maior que são as políticas públicas. Nem toda política pública é social. São os primeiros conceitos relacionados à política social que tratamos aqui, nessa teleaula. Agora, para complementar esses conceitos já trazidos até o momento, convido vocês a assistirem mais um vídeo. Vamos lá? O que são políticas públicas? No vídeo sobre Estado, vimos que ele é o responsável por organizar e exercer a vontade coletiva, por meio de um governo eleito e por instituições públicas, tais como o Congresso Nacional ou a Câmara de Vereadores da sua cidade. A vontade de cada um, que depois deve se constituir em vontade coletiva, é o resultado do exercício da sua cidadania. Foi isso também que vimos no vídeo sobre cidadania. Mas como esses direitos são recebidos e vividos de forma concreta? Ou seja, como toda a sociedade pode alcançar o seu bem-estar? Esse é justamente o tema deste vídeo: políticas públicas. Vejamos como elas acontecem. A cada eleição, os partidos e os candidatos se apresentam à sociedade com uma série de propostas, reunidas nos programas partidários. Os eleitores votam nos candidatos e nas suas propostas. Ao fazerem isso, deixam claro quais são aquelas que têm as suas preferências. Uma vez eleitos, os governantes desenvolvem as propostas que apresentaram nas eleições e as transformam em um plano de governo. É nesse plano que vão ser definidas as políticas públicas para cada área específica, como saúde, segurança, educação, transporte, meio ambiente. Detalhando um pouquinho mais, vamos supor que os eleitores escolheram um candidato que tem a área de saúde como sua principal plataforma eleitoral. Ele elabora seu plano de governo e as equipes técnicas vão então trabalhar essa prioridade, definindo como será a política pública de saúde, seus principais objetivos e metas. Também são os técnicos do governo que vão viabilizar a execução dessa política pública, fazendo orçamentos, cuidando das contratações necessárias, gerindo contratos. Finalmente, aquela política pública de saúde vai se concretizar na construção de hospitais e postos de saúde, por exemplo. Fica claro, então, que é por meio das políticas públicas que o Estado desenvolve sua atuação. Por isso, podemos dizer que elas são um conjunto de decisões, projetos, objetivos e metas para resolver problemas em áreas específicas e garantir o melhor interesse público. Mas o trabalho não acaba com a execução dos projetos, porque depois de efetivadas, as políticas públicas ainda precisam ser avaliadas, e isso acontece em 2 níveis. A primeira avaliação é feita pelo próprio governo, verificando se o que foi concebido foi realizado, se tudo aconteceu de acordo com a lei e os procedimentos adequados, se os resultados imaginados foram produzidos. A segunda avaliação é aquela feita pela população. Os governantes têm o dever de mostrar a todos se cumpriram com aquilo que apresentaram como propostas no momento eleitoral. A população vai, então, julgar se os governantes atenderam ou não às expectativas que geraram quando se apresentaram como candidatos. Isso também faz parte do exercício da cidadania. Mas ainda devemos lembrar que os cidadãos não precisam esperar o ciclo eleitoral para exercerem essa cidadania. Hoje, eles são chamados a participar a qualquer tempo, levando suas demandas aos órgãos do Estado, principalmente por meio do Poder Legislativo,
que é o órgão de representação máxima do povo e que pode mobilizar diversas instâncias para que as políticas públicas sejam executadas ou alteradas. Vamos recapitular? Políticas públicas são a forma como o governo traduz as necessidades e prioridades que os eleitores escolheram por meio de seus votos em ações práticas. Por isso, é importante que você, cidadão, conheça sobre elas e saiba como participar. Até a próxima! E aí, em que medida você participa dessas políticas públicas? Em que medida você acompanha a execução das políticas públicas no seu município? Em que medida você acompanha a avaliação das políticas públicas no seu município, no seu território ou no seu estado? Alguém de fato? Algum de vocês consegue citar algum exemplo desse acompanhamento? Aliás, se quiserem citar no chat, depois eu vou tentar ler alguns exemplos para vocês. Tá? Para todo mundo, que boas práticas precisam ser compartilhadas. O próprio vídeo fala que não é necessário a gente esperar esse ciclo eleitoral para participar de algo. Nós devemos acompanhar. Por exemplo, os conselhos municipais, os diversos conselhos que tem em seu município, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, de Assistência, são os três principais, né? Normalmente os três principais orçamentos de uma prefeitura. Eles devem publicizar as suas decisões, suas resoluções na sua página, por exemplo, na internet. Então, muitas vezes, eu não tenho tempo para ir na reunião, para acompanhar o que está sendo deliberado, mas eu posso acompanhar também via outros canais, né, de comunicação, pela própria internet, posso solicitar informações pela ouvidoria, temos leis de acesso, de portal de transparência, todos os municípios devem ter as suas ouvidorias, cartas de serviço. Enfim, nós temos hoje várias ferramentas para acompanhar também a execução, cobrar a execução de algumas políticas públicas. Claro que nós, cidadãos, estamos imersos em uma correria no dia a dia. A gente tem trabalho, a gente tem que estudar, a gente tem família, a gente tem lazer também que deve ter. Não dá para a gente acompanhar tudo, mas aquilo que de repente tem, normalmente a gente acaba tendo mais relação com alguma coisa. Se eu luto pela política do idoso, se eu luto pela política voltada às pessoas com deficiência, saúde, garantia dos direitos das mulheres, crianças e adolescentes, não sei. Mas de alguma forma a gente consegue sim pensar nesse acompanhamento. Você já parou para pensar nisso? Em que medida eu exerço esse papel de cidadã, de participação, de acompanhamento, de luta pela garantia desses direitos? Nós, assistentes sociais, exercemos um papel crucial nisso. Estamos atuando tanto na ponta, quando a gente fala ponta, né, nos serviços que atendem diretamente a população, por meio dessas políticas também. Trabalhamos na gestão dessas políticas, então precisamos entender a importância e incentivar, inclusive, essa participação, não só nossa, como dos usuários que a gente atende. Por que não sugerir, incentivar a participação de usuários dessas políticas? Tem um usuário que participa, que é acompanhado pelo Centro POP, que é o Serviço da Política de Assistência Social, que acompanha pessoas que estão em situação de rua. Esse usuário está sendo acompanhado, está sendo feito um trabalho, ele tem interesse, de repente, em participar do conselho. Um assistente social que faz esse processo, sensibiliza, dá suporte, acompanha. Legal, né? O vídeo também fala de outras questões, como os programas partidários. Então, se hoje temos um novo presidente que foi eleito pela maioria da população, é porque a maioria da população, espero eu, tenha se identificado com sua proposta de governo. Da mesma forma, os outros candidatos a Estado, a deputados federais, tá? Senadores, né? Bom, principal plataforma eleitoral, então os candidatos acabam demonstrando isso, como foi citado lá no vídeo, de repente tem um candidato, tem bandeiras mais voltadas à área da saúde, outra área da educação, normalmente é segurança pública, educação, saúde, emprego, né? Por aí.
Conjunto de decisões para garantir o melhor interesse público, também foi falado disso no vídeo, e também dessa importância da avaliação das políticas públicas. Esse assunto eu acho que nunca tem que ficar de fora. Não basta a gente ter lá numa lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Constituição Federal, leis que garantam a existência dessas políticas sociais, mas elas vão acontecendo de qualquer jeito, as pessoas não monitoram, os próprios gestores dessas políticas em nível técnico ou até mesmo os próprios candidatos eleitos não monitoram a execução, a efetividade dessa política e também não fazem uma avaliação final entendendo qual a eficácia dessa política. Então tem muito assunto legal para a gente falar sobre isso, não é mesmo? E é a nossa praia, galera. A gente realmente precisa buscar se aprofundar nesse assunto. Eu não sei tudo, não tem como saber tudo, mas quanto mais a gente lê, quanto mais a gente buscar, vai ser melhor para a nossa atuação profissional, tá bom? Vamos voltar ao quadro. E o surgimento das políticas sociais, o que nós podemos dizer sobre ele? Já pararam para pensar quando a política social foi criada e implementada? Qual a sua trajetória histórica? Nós já sabemos que ela tem uma intrínseca relação com o quê? Com o sistema capitalista. Então, mais ou menos, a gente já tem uma ideia do surgimento das políticas sociais. A Behring diz também que não é possível, começamos bem, não é possível datar e elencar precisamente quais foram as primeiras iniciativas consideradas como política social. Contudo, é possível afirmar que tais iniciativas são originárias do ponto de convergência entre os movimentos de ascensão do capitalismo, como a Revolução Industrial, muito importante nesse processo, as lutas de classe e do desenvolvimento da intervenção estatal. Então, temos aqui pontos de convergência muito importantes, tá? Movimentos de ascensão do capitalismo, a Revolução Industrial, principalmente nesse momento histórico, as lutas de classe relacionadas principalmente a esse processo de Revolução Industrial, urbanização, e o desenvolvimento da intervenção, claro, do próprio Estado, das propostas de intervenção do Estado. Antes do capitalismo, o que nós tínhamos, pessoal? Antes do sistema capitalista, vamos lembrar do ensino médio aí. Claro que eu não vou ficar dando aula disso, né? Mas nós tínhamos o quê? Vocês lembram? Começa com F. Nós tínhamos o feudalismo. Lembram lá dos feudos, senhores feudais? Adorava essa aula. Clero. Nós tínhamos o feudalismo. Não vou me ater a isso. Depois dá um Google lá, para vocês darem uma lembrada no que é feudalismo. Mas as políticas sociais, ela tem essa intrínseca relação com o próprio surgimento do capitalismo. Voltamos ao quadro. Tá certo? Bom, em síntese aqui. É importante a gente não perder essa linha de raciocínio. Então, em síntese, tem relação com o próprio sistema, surgimento do capitalismo, tem relação com a Revolução Industrial, não esqueçam disso, e com certeza com esse novo modelo de produção que ela traz, com certeza também com a exploração dos trabalhadores. Vocês lembram desse símbolo aqui, trabalho na física? É mais ou menos assim, né? Com a exploração dos trabalhadores, a luta de classes, ou seja, os movimentos sociais, o movimento dos trabalhadores e essa intervenção do Estado. Em síntese, o surgimento das políticas sociais tem essa relação. Sua origem é comumente relacionada aos movimentos de massa social-democrata e ao estabelecimento dos Estados-nação na Europa Ocidental no final do século XIX. Mas sua generalização situa-se nessa passagem do capitalismo concorrencial, uma segunda fase do capitalismo, que vamos falar daqui a pouco, para o capitalismo monopolista, uma terceira fase do capitalismo. Em especial, na sua fase tardia, após a Segunda Guerra
mundial, que vocês também já aprenderam. Então, nós estamos aí colocando, situando as políticas sociais neste tempo histórico. Continuando. O capitalismo, sistema econômico e social, fundamentado nessa acumulação do capital, foi se fortalecendo com o passar dos anos. E se fortaleceu bem, sabemos disso. Novos métodos de produção e também de urbanização foram se incorporando a fim de atingir o objetivo principal, que é o lucro. Considerando essa evolução ao longo da história, nós podemos compreender o capitalismo a partir de algumas fases, como eu disse há pouco, que podem ser assim denominadas. Vamos ver quais são essas fases. Não vou detalhar cada uma delas, tá? Mas isso também pode ser facilmente identificado em bibliografias, só para a gente situar as políticas sociais nesse tempo histórico. A primeira fase delas, esse capitalismo comercial, ela é marcada pelas grandes navegações. Então, quando falarmos em capitalismo comercial, temos aí em síntese essa marca das grandes navegações da França, Inglaterra, Espanha, quando eles procuravam matéria-prima, tudo aquilo que a gente já aprendeu nas aulas de história, né? Essa procura de matéria-prima, colonização de outros países. Essa frase de troca comercial pode se configurar não como um comparativo à nossa globalização, mas como um primeiro passo primeira fase dessa globalização. Esse é o capitalismo comercial, então ele não está diretamente ligado ao surgimento das políticas sociais. O próximo no quadro, vamos ver? O capitalismo industrial ou concorrencial. Lembram daquela citação que falamos agora há pouco? Que o surgimento das políticas sociais situa nessa fase? Bom, o capitalismo concorrencial até aí o século XX, marcado pela Revolução Industrial, muito importante nesse processo de entendimento do surgimento das políticas sociais, marcado pelo liberalismo também, o sistema fordista de produção em massa, lucros, entre outros pontos. Já o capitalismo financeiro ou monopolista, vinculado aí ao século XX, que nós vamos falar nos slides seguintes, inclusive para aprofundar um pouco mais, porque tem relação com esse surgimento. E aqui, pessoal, não vou me aprofundar nesse momento, mas tem relação com essa fase mais contemporânea do capitalismo. Só para vocês terem uma ideia dessa distinção da existência dessas fases, tá? Vocês tiveram uma disciplina, né, de acumulação capitalista e com certeza vocês já ouviram falar disso aí. Bom, capitalismo monopolista. Vamos dar esse enfoque pela relação com o surgimento das políticas sociais. Trata-se de uma fase que recoloca em um patamar mais alto o sistema totalizante de contradições que conferem à ordem burguesa os seus traços basilares de exploração, alienações e transitoriedade histórica. A industrialização se espalhou por outros países, tivemos inovações tecnológicas, tivemos também nessa fase a tão famosa crise de 1929, que vocês também já estudaram. Tivemos nessa fase a formação de monopólios, tá ok? O capitalismo financeiro ou monopolista é uma fase marcada pela descoberta da eletricidade, do petróleo, por exemplo. Trata-se de um período da chamada Segunda Revolução Industrial, uma segunda onda de inovações. Eu falei agora há pouco da tecnologia, né? Onda de inovações tecnológicas que foram surgindo e foram impactantes para todo mundo. Quando a gente fala dessa crise de 1929, que vocês também já estudaram, a gente lembra também, por exemplo, da proposta de Keynes. Tem uma parte do livro dedicada a explicar um pouco mais disso aqui, tá? Opa, tô escrevendo. Ah, tá certo.
do keynesianismo, do estado de bem-estar social que surgiu pós-Segunda Guerra, que contestava esse modelo liberal, que estava propondo uma alternativa a essa crise com maior intervenção do Estado na economia, construção de políticas protecionistas. Então, a necessidade, o que se propunha era a busca dessa superação da crise de 1929. Quando a gente estuda esse keynesianismo, a gente precisa entender a importância dele nesse processo de construção das políticas sociais no mundo todo também. Não tivemos aqui no Brasil estado de bem-estar social, mas eles foram, mesmo em outros países, eles foram também impactantes nessa relação com as políticas sociais. Então, peço que vocês anotem aí na tarefinha, para vocês lerem lá na parte do livro, logo na primeira unidade, que explica mais esse processo histórico do estado de bem-estar social, tá bom? Agora eu convido vocês a conversarem comigo, para não me sentir sozinha aqui. Vamos para uma atividade no quadro, por favor. Atividade em sala. Estão vendo uma imagem aí, tá meio pequenininha, mas dá para ver que tem uma criança ali no fundo, né? Quais os sentimentos que a imagem abaixo provoca? Cabe a quem a responsabilidade do enfrentamento dos problemas identificados? Vamos lá?
Poxa vida, esqueci de lembrar vocês de colocar sempre o nome da cidade no comentário. É tão legal quando a gente pode falar não só o estado, mas a cidade também. Mas vou começar falando da contribuição do pessoal da Bahia. A tutora de sala presencial é a Tânia Souza, tá? Depois falem o nome aí da cidade para a gente dizer aqui. Sentimento de negligência do Estado. Parece que as políticas públicas não existem, né? Quando a gente olha uma imagem assim. Saneamento básico, assistência social, habitação, tá? O Estado é o responsável, sim. Paraná, polo de Açaí, tá aqui pertinho. A doutora Isis mandou pra gente. Diz que causa sentimento de descaso, de falta de política pública. Ou se ela existe, não chegou até ali, naquela imagem, né? Muito bem, pessoal de Açaí, muito obrigada pela participação. Bahia, mais uma vez, dizem sentimento de revolta e tristeza por verem tanta omissão. É omissão, sim, tá certo. Juiz de Fora, Minas Gerais, sentimento de raiva, de tristeza e revolta. Pelo menos a gente sente, né? Quando a gente deixa de sentir, aí começa a ficar sério o negócio. É bom que a gente sinta mesmo. Significa que nós não estamos na nossa zona de conforto, tá bom? Alunos relatam que a prefeitura ela tem responsabilidade em manter o saneamento básico para a população. O dinheiro público não foi usado de forma correta. E a população tem sua parcela de responsabilidade em cobrar as ações do poder público, bem como não sujar, né? No sentido de não ficar jogando lixo na rua. Então, todos nós temos algumas parcelas de responsabilidade sobre tudo isso. Muito bem lembrado. Parabéns, pessoal de Juiz de Fora. Obrigada pela participação, pessoal. Deu para ver pela imagem a importância das políticas públicas. Nós temos na imagem uma criança que tem a vida pela frente. Ela pode ter acesso a alguns direitos que são fundamentais ou, infelizmente, não. Bahia, novamente, não sei qual que é a cidade, a aluna Simone fala sobre o sentimento de culpa. Como poderia ter feito? Como assim, como poderia ter feito? Porém, o problema é só o Estado. O Estado e a necessidade também de participação da população. Colocamos os nossos representantes no poder. E aí, a gente só elege, dá o emprego para eles e fica lá de boa? Não, temos que participar também. Estamos construindo um mundo para todos nós. A galera aqui de Londrina, Polo Niterói, sentimento de abandono, descaso e tristeza. E, a grosso modo, a turma coloca que a responsabilidade seria da sociedade, em suas instâncias municipal, estadual, também da família, pois existem vários problemas sociais. Muito bem. Não estamos aqui só para jogar toda a culpa em um ou outro, né? Nós estamos aqui para buscar entender essa totalidade dos fatos. Buscar se aproximar cada vez mais dessas nuances relacionadas a essa nossa realidade, a análise dessa nossa conjuntura. Muito bem colocado por todos vocês. E é importante que a gente não se acomode, não ache tudo isso supernatural, não ache que, deixa tudo bem, é assim mesmo. Porque daí vai ser estranho um assistente social bem acomodado com tudo isso. A gente tem que manter em nós essa chama desse sentimento acesa para querer, junto com os nossos parceiros de trabalho, com os conselhos do município, com outros parceiros e os próprios usuários de políticas públicas, sempre tentar garantir algo melhor para toda a sociedade que nos atinge também, não é mesmo? Não estamos fora disso. Também precisamos de políticas públicas. Muito bem, pessoal. Vamos voltar ao quadro. Obrigada pelas participações, fiquei bem feliz. Proteção social no Brasil. Falamos um pouco deste conceito de política social, surgimento mais em nível mundial das políticas sociais. E no Brasil, como é que é? Como é que foi? Como que se deu tudo isso? Bom, lá em 1500... vieram com os colonizadores, parte da pobreza europeia, os degredados com pena a cumprir e os aventureiros. A Irmandade
da Misericórdia foi a primeira instituição de assistência aqui no país, baseada no modelo da esmola. Tudo bem? Era o modelo vigente da época, tá? Então, tivemos aí essa precursora, Irmandade da Misericórdia, com ações filantrópicas e que veio desenvolver ações de assistência aqui no país. Vocês já ouviram falar da Roda dos Expostos? Alguém já ouviu falar? Depois dá uma procurada na internet, uma foto da Roda dos Expostos. Local onde as crianças eram abandonadas, posteriormente recolhidas, então era como se fosse uma porta que girava, as pessoas de fora tinham acesso, colocavam a criança ali, essa porta girava e eles conseguiam recolher essas crianças. Elas eram recolhidas, registradas e cuidadas pelas amas que eram pagas para tanto. Isso foi lá por 1720, por aí, tá? Tem mais ou menos nesse período. Cuidavam e aos 7 anos encaminhavam as crianças para ocupações. Mas então tínhamos alguns inícios aí de ações voltadas à proteção social no Brasil, tá? Continuando, em relação às mudanças no final do século XIX, a partir do final do século XIX, o Brasil passa por uma transformação significativa na economia, devido à emergência do modo de produção de mercadorias. Lembrando que o país não vivenciou o keynesianismo, estado de bem-estar social, tá? Como consequência, as cidades crescem, elas passam por uma forte urbanização, principalmente a cidade de São Paulo, que concentra uma grande parte da lavoura cafeeira. Tivemos um período muito forte de produção de café, muito forte na economia do país, inclusive. Além disso, o fortalecimento da indústria determinou o desenvolvimento da vida urbana, onde surgiram novas forças sociais e políticas, como a burguesia industrial, as classes médias urbanas e a classe operária. Estamos falando aí também do surgimento dessas necessidades de políticas sociais. Então, a pobreza ela aumentava, sobretudo de forma regionalizada. Quanto mais a pobreza aumentava, mais ficava-se evidente a necessidade do Estado apresentar respostas a essas demandas. E a questão social nesse início do século XX, os escravos foram libertos e outras pessoas que só tinham em suas mãos para trabalhar ficavam à mercê da sua própria sorte. Não havia políticas sociais e era tratada como caso de polícia. Teve até um presidente que falou dessa questão de ser um caso de polícia. O presidente Washington Luiz, da época de 1926 a 30, o último presidente da República Velha, que falou do caso, que isso era caso de polícia, que tratava com violência e repressão às manifestações e tinha total desinteresse com questões sociais, tá? Bom, além disso, em relação à organização dos operários, em 1900 o Brasil possuía em torno de 55 mil operários. As primeiras indústrias surgiram no final do século XIX. A classe operária era composta, em sua maioria, por imigrantes europeus. E aí nós tivemos um aumento de participação nos movimentos sociais, participação dos movimentos sociais nos avanços sociais, a relação com essa história do movimento operário no Brasil, a mobilização por meio dos sindicatos e por aí tivemos esse percurso histórico. Por falar em percurso histórico, convido vocês a entender um pouquinho da história de uma política social. Vamos lá? Desigualdade social, dominação econômica, faces de uma realidade que o ser humano conhece bem, bastou descobrir a posse.
Essa história, porém, tem seu contraponto, a assistência aos pobres, uma preocupação que sempre esteve presente ao longo dos tempos e que se acentuou a partir da era industrial. No Brasil não foi diferente. A desigualdade social e econômica e a busca por justiça social se confundem com a própria história do país. História que permitiu que a política pública de assistência social seja hoje um direito garantido pela Constituição. Mas para chegar até aqui, um longo processo histórico de lutas e conquistas da sociedade brasileira precisou ser percorrido. São Bento, a Ordem dos Frades Menores e Franciscanos e a Hospedaria de Imigrantes, albergue público criado em 1885 para abrigar em São Paulo imigrantes recém-chegados. Em todo o sistema do Brasil Colônia, recolhia-se esmolas, era o modelo português, a prática eles importam de Portugal, recolhia-se dos que tinham recursos, algum dinheiro, e aplicava-se esse dinheiro nas obras de misericórdia, como eles denominavam, eram obras sociais. Voltamos? Bom, falamos um pouco aí nesse vídeo, foi falado no vídeo um pouco da história da política de assistência social, que tem relação direta com a história do país, inclusive da profissão de serviço social. Vamos voltar ao quadro. E vou trazer para vocês alguns pontos também que são marcantes nessa área social. De exemplo, em 1911 e 1917, regulamenta-se a situação sanitária das empresas e o trabalho de mulheres e crianças. Em 1923, a Lei Eloy Chaves, a primeira lei de previdência social, que era uma caixa de aposentadoria e pensão para ferroviários. O financiamento era por conta de empregadores e trabalhadores, mas depois o Estado ele não participava. Só depois, na época do Getúlio Vargas, que ele passa a assumir a gestão disso. 1925, a Lei de Férias, o Código de Menores. Na área da assistência, intensificavam-se as ações da igreja, como vocês viram agora nesse vídeo, tá? Alguns exemplos de pontos importantes nessa história. A economia brasileira, ela pautava-se na agricultura cafeeira, a gente disse isso agora há pouco. Uma política de valorização do café beneficiava os produtores, os comerciantes e endividava o país. Tínhamos uma oligarquia, cafeeira. O país ele estava em pleno processo de urbanização e insatisfação dos pequenos comerciantes, operários, até de outras oligarquias e classes médias urbanas com a situação de protecionismo dessa oligarquia cafeeira. Então, a galera que tinha do gado, açúcar, carne, por exemplo, tá? Aqui é só para a gente ter uma ideia desse processo histórico. Lembra da crise de 1929 que eu falei, da Bolsa de Nova York? No Brasil, ela repercutiu também nessa queda dos preços do café, gerando um grande
desemprego. Este período ele é marcado por extrema miséria no campo, por crescimento do proletariado, influência de anarquistas, imigrantes e crescimento de classes médias urbanas, militares, pequenos industriais e comerciantes. Tivemos aí essa paralisia nas exportações do café, com essa também gerando também desemprego, os preços caíram. E aí foi uma época em que Getúlio Vargas começou a desempenhar um papel ativo nessa economia nacional, tá? Vocês já aprenderam bastante disso também em história, né? Na busca por uma saída, então, colocam-se dois grupos com posições diferenciadas. O primeiro deles, conservadores, propunham o enfrentamento da questão social, como o caso de polícia, que falamos há pouco. Já o segundo, mais progressista, apontava a necessidade de alterações no sistema econômico de governo como condição para conter uma revolução popular. As coisas estavam ficando muito difíceis. Até o início da Era Vargas, o direito social só abrangia alguns poucos aspectos da questão trabalhista e previdenciária, o que foi mudando com o decorrer dos anos, principalmente aí a partir desse início da Era Vargas. Tá bom? Vamos voltar ao quadro. Bom, além disso, falar da proteção social no Brasil é dizer que o sistema de proteção social no Brasil foi constituído, pessoal, a partir de elementos históricos. A nossa profissão é constituída a partir de elementos históricos, que são característicos do desenvolvimento capitalista no país. O país, ele não foi um berço da Revolução Industrial e dessas relações capitalistas, elas foram se desenvolvendo de forma distinta dos países capitalistas centrais. Então, temos algumas peculiaridades, né? Em nível mundial, em 1970, tínhamos aí a decadência do estado de bem-estar, várias formas de proteção social foram apresentadas, muitas com cunho caritativo, filantrópico, voluntário, solidário, muitas que a gente ainda ouve falar, algumas se complementam, certo? Voltamos ao quadro. Tudo bem até aí, pessoal? Então, enquanto o welfare state, o estado de bem-estar social, era estruturado em outros países, como no caso dos europeus, no Brasil, o investimento ele estava direcionado ao desenvolvimento econômico, era outro momento, né? Com aportes aos meios de transporte, indústrias, geração de energia, comunicação, dentre outros. O que é essa proteção social? Falamos aqui desse termo e acabei não falando um pouco mais do significado dele. Podemos dizer como uma ação coletiva. Uma ação coletiva. Nossa, tá bem feio isso aqui, né? Uma ação coletiva de proteger indivíduos contra os riscos inerentes à vida humana. Tá bom? E essa proteção social no Brasil? As políticas sociais estavam alocadas em um segundo plano. O sistema de proteção social implantado no Brasil foi crescendo com as marcas da hegemonia de um modelo de desenvolvimento conservador presente, que já estava presente nessa trajetória histórica brasileira. Tá bom, pessoal? Bom, então o que tratamos até então? Conceito de política, falamos um pouquinho da política social, desse conceito, a história dessas políticas sociais, essa relação intrínseca com o capitalismo e algumas de suas fases, um pouco da história das políticas sociais no Brasil. A gente vai continuar falando sobre isso ainda, tá? Enfim, para a gente se situar no tempo, na história, daquilo que foi acontecendo nesse país e também um pouco no cenário mundial. Nos próximos slides eu não vou ficar lendo os slides de bibliografia, deixei algumas sugestões de bibliografia para vocês. E acho que eu vou mostrar alguns livros na próxima aula, tá?
porque a gente ainda tem um vídeo, eu queria que vocês assistissem esse vídeo. Na próxima aula eu mostro alguns livros na Câmara de Documentos, que também são complementares a essa bibliografia indicada ali. Agora, na sequência, a gente vai para uma aula atividade, né? Quero ouvir as contribuições de todos os polos. Espero que vocês estejam todos aí animados para esse início de semestre, com uma disciplina nova. É isso aí, vamos estudar, certo, pessoal? Assistam o vídeo, desejo a todos uma boa noite e até daqui a pouco na atividade. Os gregos usavam há 2.500 anos um nome muito interessante para a pessoa que não participava da vida coletiva, que olhava só o próprio umbigo, que só cuidava do próprio nariz e dos próprios interesses. Há 2.500 anos os gregos chamavam a pessoa que acreditava que é cada um por si, Deus por todos, eles a chamavam em grego de idiotes. Da onde veio a palavra idiota? A palavra idiota na origem significa aquele que está fechado dentro de si mesmo. Da onde você tem a palavra idiosincrasia, que a Ana e a Beth usaram, identidade, id de próprio. Idiota é o que fica fechado em si. E eles davam outro termo à pessoa que participava da vida da comunidade, que queria atuar, que achava que o ditado que vale na vida é um por todos e todos por um. A esse os gregos chamavam de político. Sério? Aquele que participa da vida da cidade. Aquele que participa da vida da comunidade. O idiota é o que se fecha em si. O político é o que se abre para o conjunto. Por isso, atenção, na Grécia clássica, o idiota é aquele que não participava da política. Nós conseguimos inverter isso. E é preciso revigorar essa ideia. É preciso reinventar essa ideia. É preciso evitar esse sequestro semântico que foi feito. Por isso que o livro se chama, Mauro, o do Renato Janine Ribeiro e meu, que foi lançado ontem na Bienal, se chama Política para não ser idiota. Política para não ser idiota. Isto é, a política na família, na escola, no trabalho, na igreja, no sindicato. E a intenção nessa reflexão, que é uma conversa entre mim e ele, é fazer com que a gente não seja idiota. Isto é, que a gente não esqueça o que diziam os antigos: os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Raul Seixas nos ensinou que é possível sim uma sociedade alternativa. Não precisa ser necessariamente como ele e Paulo Coelho criaram, e a letra é do Paulo Coelho na música, mas é preciso, antes de mais nada, que a gente seja capaz de não ficar vítima do óbvio. Isto é, evitar o mais reacionário dos pensamentos, que é: a vida é assim. Porque isso é a nossa derrota. A ideia de que não é possível fazer de outra maneira, reinventar,